Pessoal, mais um momento ímpar, né? Aqui no nosso Elite Cash, hoje trazendo uma convidada aí de peso, né? A Luana Manzano, que faz todo um trabalho, não só no segmento da linha de estilismo masculino, com várias marcas de renome, e vai trazer toda a sua expertise dentro dessa área e também do seu lado de empreendedorismo. Então, com vocês hoje, a nossa querida Luana Manzano. Obrigada por me receber. Muito obrigado pela tua presença. E aqui, galera, a gente sempre tem aquelas marcas, né, que apoiam o EliteCast, e a gente começa aí com o Tiffins, né, uma churrascaria de renome, né, muito tempo na cidade, e já sabe para que veio e com sabor de qualidade, né? Pingolelê, várias marcas aí direcionadas também na parte infantil e moda, jovem. E Encantos de Mel, que sempre faz aquelas nossas delícias, né? Que a gente tem que treinar daí, se quiser. Mas se bem que o dela, né, da Fernanda Heloísa, é qualidade aí em cada sabor, né? Então, assim, ó, patrocinadores também que estão conosco ali, ó, Santa Helena, que tem os melhores veículos aí da cidade, com o nosso amigo também, Maurício. Galera, hoje iniciamos então com uma pergunta que entra dentro dessas classificações da evolução profissional, que teve, por exemplo, um momento que a Luana Manzano achou-se, tipo, agora estou em condições de encarar esse mercado turbulento e criar, sim, um perfil dentro da tua linha de ação, de toda a tua vivência, nessa parte do trabalho específico aí de moda, né? Sim, eu entrei no mercado de moda já nos primórdios, né, antes de toda esse advento da tecnologia, de redes sociais, né? Então, comecei com a faculdade de arquitetura e urbanismo, não concluí, mas eu sempre fui muito apaixonada por estética, por design. Então, foi muito natural quando eu busquei a faculdade de moda, né? E quando eu finalizei a faculdade, foi um tempo até eu me encontrar dentro do mercado. E eu me encontrei, eu me realizei dentro do mercado de moda masculino. Entendi. E eu sei que, né, talvez já vamos aproveitar o gancho, você teve a oportunidade, né, de trabalhar em marcas de renomes, né? Inclusive algumas marcas que eu uso até hoje. E quais são essas marcas aí e qual o papel, né, profissional seu da Luana dentro dessa parte de criação também? Eu trabalhei em várias marcas renomadas, como a Dudalina, a Beagle, a Fórum, né? Que são marcas grandes, marcas de muito tempo de mercado também, bem consolidadas. Credibilidade de mercado. Sim, sim. E dentro dessas marcas eu desenvolvi várias linhas de produto, né? Geralmente dentro das marcas, os estilistas, tem marcas que os estilistas fazem todas as linhas de produto e tem marcas onde o estilista faz o que ele tem de know-how, de mais conhecimento, né? Então eu trabalhei durante muitos anos fazendo parte de malharia e depois comecei a desenvolver outros produtos, né? Mas isso dentro de um contexto, dentro da marca, então tendo visão de mercado, de público-alvo. Então, essas criações que a gente acabava lançando, né, e fez muito sucesso. O Dudalina cresceu muito, né, ali em 2015, nessa 2010 a 2015, uma marca cresceu muito. A Beagle, que é uma marca regional, mas também se tornou uma marca nacional, né, e a Fórum, que tem 40 anos de história. Excelente. São marcas de qualidade, né? Eu sempre falo, né, nas minhas palestras, inclusive, que quem é de verdade sabe quem é de verdade. Então, ninguém se consolida numa marca de garbo, né, por pouco tempo, sim, médio a longos anos, né? A voz de paz da Luana tiveram um papel vamos dizer, dentro de uma linha de crescimento dessa tua formação, no sentido de abrir oportunidades ou te dar algumas situações que fizeram com que tu deslumbrasse mais ainda o que tu já levou como uma marca para você? Sim, eu acho que a influência da família nas nossas escolhas de vida são muito importantes, né? O meu avô, ele era um visionário e era um incentivador, então ele gostava muito de estudar, ele se interessava por muitos assuntos, então eu comecei a desenhar na infância muito por causa do meu avô, do incentivo do meu avô. Ah, né? Legal. E minha avó também gostava muito de ler, então acho que essa parte criativa, essa parte dessa questão de gostar de estudar, então vem deles, né? E o meu pai, que meu pai sempre foi uma pessoa que sempre buscou, sempre quis evoluir, ele empreendeu, ele teve uma empresa de sucesso, ele era engenheiro civil, né?
e ele era uma pessoa muito focada. E eu acho que vendo o exemplo dele também isso acabou me estimulando a buscar não só o conhecimento, mas também a buscar essa questão da obstinação, sabe? De querer ser sempre melhor, de querer progredir. Então eu acho que isso vem da família, sim. Esse lado é bem pontual que a Luana citou, de você não estar acomodado, né, com aquele conformismo momentâneo. Né? Sempre que nós estamos estimulados, às vezes de uma forma não tão confortável, que Sim. faz com que nós tenhamos criações. Né? Na crise, tire o S, crie. Então, eu até comentei essa semana, muitas vezes as melhores e maiores espadas são moldadas nas casernas, né? Nas fornalhas mais intensas. Né? Então elas não vão ficar quebradiças e frágeis. Então na vida, como profissional, eu acredito que dentro dessa linha você também brilhou nesse sentido. Um momento assim mais pontual nessa trajetória longa da Luana, que esse momento foi mais difícil, eu tive que usar aquela resiliência para continuar no meu projeto. Olha, dentro da minha carreira, eu acho que hoje eu estou passando pela fase que é uma fase mais turbulenta ou mais difícil, né? Mas também engrandecedora, que Empreender. O empreender, exatamente. É sair de um trabalho onde você tem uma certa segurança e entrar no mercado totalmente novo, né? Sim. Então, eu acho que hoje não me arrependo de ter feito essa mudança, mas com certeza é momentos de dificuldades. Né? Dentro dessa linha de visão, Luana, esteve conosco aqui também o Caio, né, do restaurante Figueira, enfim. Ele citou semelhante às suas palavras. Sair do momento daquele pseudo conforto, né, vamos dizer, mensal, né? Eu faço meu horário, ok. Né? E não ter esse lado da criação que nem você buscou, só que ao mesmo tempo você também se destaca nesse lado empreendedor por você ser diferente. Esse é um diferencial bem pontual. É um preço, vamos dizer, entre aspas, que você paga. Né? Entendi. Dentro dessa linha, como você citou, sair do CLT, empreender dentro dessa sua decisão mais desafiadora, né? Teve algum processo que pesou, né, dentro dessa linha do estava no conforto, agora estou nessa. Teve algo que fez de você deslumbrar ou foi uma ideia dos últimos, 2 anos? Como eu trabalho muito tempo no mercado de moda, eu senti que eu cheguei aonde eu precisava chegar dentro do mercado, né? E eu queria prospectar coisas diferentes também para mim. E quando a gente trabalha no mercado, a gente sente algumas dores, algumas coisas que faltam para a gente, né? Então, quando eu saí do mercado, eu digo, dentro da indústria, eu comecei a vislumbrar coisas que eu poderia fazer para otimizar algumas coisas dentro da indústria têxtil, né? Então, a ideia de empreender foi isso, solucionar um problema, né? Ter uma solução de um problema que hoje tem dentro das empresas. E eu acho que trabalhando com essas dores, né, entendendo essas dores, é muito mais fácil eu conseguir solucionar os problemas das empresas têxteis, né? Conseguir dar uma assessoria, conseguir prestar um serviço com mais qualidade. Sim, todo esse know-how que você adquiriu, né, nesse grande período, né, de vivência em loco, faz com que deslumbre ideias, né, para as próximas marcas ou empreendimentos, justamente pela tua vivência. Diferente de você, tem uma vaga para uma... É por isso que várias empresas não querem contratar, infelizmente, algum profissional sem experiência. Né? Exato, é um mercado que é muito sensível, o mercado Sim. de moda, né? O mercado de moda, e quando a gente está falando principalmente da empresa que fabrica moda, né? Então, só quem está lá dentro que realmente sabe das dificuldades e dos prós e dos contras, né? Dentro de uma empresa. E um detalhe importante que vocês talvez não saibam, são os bastidores, como a Luana está citando, é uma profissão que, né, como outras, né, de grande relevância, não permite você, vamos errar e vamos testar se essa coleção ficou legal. Não tem esse momento. Não tem margem de erro, né? Não tem margem de erro. A gente trabalha com valores muito altos, né? Quando você trabalha você tem uma responsabilidade muito grande quando você desenvolve uma coleção.
Então, você tem que entender de tudo um pouco. Trabalhar com moda não é simplesmente desenhar um croquis, colocar para rodar e achar que está tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Então, você pode colocar uma empresa a perder muito dinheiro se você não souber fazer bem o que você se propõe a fazer, né? Excelente. Luana, algum erro, né, ou decisão, depois que você entendeu que, na verdade, era necessário para o seu crescimento dentro desse prospecto, né, não só durante a vivência do mundo interno, dentro da indústria, dessa parte do CLT, ou que tu está trazendo, talvez, nessa fase agora para o empreendedorismo? Eu acho que, na verdade, assim, todos os erros dentro da carreira, eles são um aprendizado, né? A gente só se torna melhor errando. Então, o erro faz parte do crescimento, né? Não tem nenhum erro em específico, assim, que eu possa te falar, isso daqui poderia, né? Isso daqui resultou em tal coisa. Mas eu acredito que o resultado dos erros foi o seu uma profissional melhor no mercado. A consolidação desse processo dentro do erros e acertos, né? Que caso você não desistir, lhe proporcionarão uma profissional de excelência. E muitas pessoas, dentro de um fator, dentro desse espaço, como você citou, neste processo não consegue se apaixonar, porque não acredita nem em si mesmo, né? E tende a ter todas as dificuldades do planeta para, eu vou desistir, não aguento mais. E daí que não se consagram, né? Dentro desse posicionamento, Luana, hoje você tem um momento pontual que você pode citar como um farol, dentro desse momento da resiliência que eu tive que buscar muitas vezes, será que era dentro disso que eu me propus, algo que te desse esse incentivo, ou você mesmo sempre foi focado assim dentro disso? Eu acho que o incentivo, ele vem da busca constante por ser melhor, né? Então, tudo que eu acho que é desafiador, que é novo, isso daí vai te motivar a querer evoluir, né? Mas eu acho que sim, que tem pessoas que no momento de dificuldade é mais fácil desistir do que permanecer, né? Mas eu acho que eu sempre fui também, de certa forma, insistente nas coisas, sabe? Lógico que eu desisto também, né? Faz parte, às vezes há um momento que é necessário a desistência e eu não acredito no peso da palavra desistir, né? Porque às vezes para você ser melhor ou para uma questão de tua saúde mental, ou enfim, várias situações é necessário você abrir mão de algumas coisas, certo? Nova rota. Exatamente, criar uma nova rota. Mas eu acho que dentro da minha trajetória, eu acho que sim, o que mais me motivava realmente eram os desafios. Tudo que era novo me dava muito mais vontade de fazer do que ficar ali sempre fazendo a mesma coisa, sabe? E nesse mercado turbulento, competitivo, como você citou anteriormente, existe um momento pontual, algo dentro dessa linha que possa a Luana acreditar que foi essencial para continuar, né, nesse momento dessa desenvoltura profissional e também, né, do material que você oferece, né, das suas criações? Na minha trajetória, eu me identifiquei, quando eu entrei no mercado masculino, que é um mercado que existem poucos profissionais, né? Que é um mercado muito carente de profissional, eu comecei a me identificar com o produto e eu vi que ali as minhas habilidades iriam, de fato, fazer diferença. Entendi. Sabe? Então, eu acho que o mercado masculino, para mim, foi a minha virada de chave e foi o grande desenvolvimento para mim como estilista, né? Entendi. Na maioria dos profissionais, eles começam no mercado feminino e se mantêm ali. Até porque tem muito mais marca de roupa feminina do que de masculina no mercado, né? Mas também, em contrapartida, é uma vantagem quando o profissional entra no mercado de moda masculino e se destaca, porque ele tem abertura dentro do mercado para muitas marcas e marcas importantes. Dentro dessa parte, Luana, da mentalidade que você criou, né, para utilizar não só na empresa imediatamente, que você trabalhou, mas agora como empreendedora, deslumbrando um novo mercado, né? Hoje se fala muito em mindset e criações e tal. Eu acredito que a Luana tem a sua marca própria dentro da sua construção de todo esse tempo, né, que você tem de garbo dentro da sua área. Você pode citar esse momento, não? Em relação à mentalidade, né, para empreender, por exemplo, ou dentro do que eu executava como estilista, né, eu acho que você tem que, primeiro, ter muita resiliência no que você faz,
sabe? Você tem que entender que você vai receber críticas, que o teu trabalho vai estar o tempo todo em cache, que as pessoas vão estar apontando dedos para os seus erros. É muito direto então, isso. Então, é um mercado, trabalhar dentro do mercado de moda, do meio corporativo, é difícil, né? Você tem que responder para muitas pessoas, não é um trabalho que você possa ter muitos dodóis, sabe? Muitos mimimis. Você, então, tem que ter muita resiliência, você tem que ter maturidade emocional, você tem que ter foco, você tem que ser disciplinado, você tem que ser organizado, você tem que ter N qualidades para trabalhar, para se desenvolver dentro do mercado. Né? Não é um mercado fácil, mas eu acredito também que não exista mercado que seja fácil, né? Mas dentro do meio corporativo você precisa ter essas qualidades, né? Para você conseguir se destacar e para você, enfim, não sofrer com o trabalho que muitas vezes você vai ter que refazer, né? O que é o sucesso para a Luana Manzano? O sucesso, para mim, não está vinculado ao trabalho. O sucesso está vinculado à qualidade de vida hoje. Hoje é qualidade de vida. Já foi há muito tempo atrás, para mim, ou até um pouco tempo atrás, o sucesso foi baseado no quanto eu ganhava ou aonde eu estava como profissional, né? Mas hoje, para mim, é qualidade de vida. É ter tempo, saúde mental, é poder ter tempo para mim, tempo para minha família. Então, hoje, para mim, o sucesso é esse. Lógico que poder também ter esse tempo de qualidade veio de muito tempo de trabalho galgando, né? Mas são prioridades que vão mudando e situações na vida que a gente vai se permitindo, né? Então, hoje, para mim, o sucesso é isso, é a qualidade de vida. Excelente. Como a Luana, como empreendedora, já nessa nova fase, você lida com a pressão, críticas ou expectativas do próprio ambiente profissional, né? Hoje até você pode explanar um pouco desse seu novo trabalho, né? As pessoas que você já está trabalhando, né? Como é que está? Em questão às críticas e pressão, enfim, isso daí vai haver em qualquer coisa que você faça e não necessariamente no âmbito profissional, né? No dia a dia, a gente está o tempo todo recebendo críticas, né? E a questão é, você receber a crítica, você vai receber. Inclusive, às vezes é até difícil lidar com a própria autocrítica, né? Porque a gente recebe crítica, mas a gente se critica o tempo todo também. Mas eu acho que não se levar, às vezes, tão a sério, não levar também as críticas tão a sério e saber como utilizar isso a teu favor, sabe? A crítica, ela nunca vem... Ela pode até vir com o sentido de te derrubar, mas você, sempre que você recebe uma crítica, você tem que tirar o melhor proveito dela, sabe? Fazer dos limões a limonada, mais ou menos isso aí, sabe? Sim. Então, eu acho que isso te engrandece quando você não coloca o peso nas palavras, sabe? E você consegue lidar de uma forma mais leve. E falando sobre hoje empreendendo, sim, eu sei que eu vou receber muitas críticas empreendendo também, talvez muito mais do que lá na minha zona de conforto como uma estilista dentro de uma marca. Hoje nós começamos uma empresa, um hub de criatividade voltado para a área de moda, para atender essas empresas, que são essas empresas têxteis, que têm algumas dificuldades, algumas dores. Por exemplo, empresas grandes que hoje elas têm recursos, mas elas não têm tempo de desenvolver alguns projetos. Então, a gente entra não só com assessoria de desenvolvimento de coleção, mas também a gente entra com a parte de inteligência artificial voltada para catálogo, para estilo, para esses projetos que precisam rodar dentro de uma empresa e que às vezes não tem o time, não tem tempo. E para empresas pequenas, a gente oferece os mesmos recursos, lógico, o mesmo trabalho, né? Mas talvez, às vezes, para sanar uma dor que a empresa que não consegue ter um investimento para fechar com um bom fotógrafo, um bom estúdio, com bons modelos, e tem bons produtos, mas não consegue transformar isso em imagem, né? Então, também a gente vem como esse braço para dar esse suporte para essas empresas. Então, é uma coisa nova, é uma coisa que a gente está investindo, sou eu e mais 2 sócios, né? Nós temos uma designer que trabalha na parte das estampas, dessas padronagens, né? E um especialista em inteligência artificial que vem com essa bagagem,
sabe, para entregar o melhor trabalho no menor tempo, pelo melhor custo possível, e eu com toda a minha bagagem de moda, de desenvolvimento de coleção, de conhecimento de mercado, de parte comercial, enfim, então seria mais ou menos uma boa tríade, né, para a gente abraçar essas empresas e prestar serviço. Eu acredito que não só, né, a Luana, por ser, né, uma empreendedora e ter essa linha de pensamento já visionária, né, é uma gama de oportunidade excelente para algumas empresas, que até porque elas vão ter que investir muito para ter toda uma estrutura e um know-how de uma pessoa que tem a tua expertise e a tua equipe, né, de criação, na parte IA, que é novo, vamos dizer ainda, né, está sendo deslumbrado, contratação de modelo, locação do espaço adequado, fotógrafo, muita logística. Não só logística, mas também um grande investimento, né? Sim. E esse investimento, às vezes, ele pode ser revertido para um outro setor que precisa muito dentro da empresa, muito mais, às vezes, Sim. do que, lógico, o produto ele se vende pela imagem, lógico, né? Mas o quanto a empresa está disposta a gastar para ter essa imagem. Sim. E o quanto ela vai ter que, talvez, tirar de outros setores que são tão importantes quanto, para poder ter essa imagem, né? Então é uma dor que a gente sente, que eu sentia quando eu trabalhava. Não tinha um apoio, um braço. Que não tinha um braço, que não tinha um apoio. E graças às tecnologias, né, de 2 anos para cá, a inteligência artificial ela evoluiu muito. Então a gente consegue fazer muita coisa hoje, sabe? E trabalhar para têxtil com esse conhecimento, com esse know-how, o trabalho se torna assim muito bem feito, sabe? E realmente sanando a necessidade dessa empresa. E hoje, né, como não só na sua linha de estrategismo para crescimento profissional, o tempo é o senhor da verdade, né? Imagina toda essa parte, como a gente falou, logística, criação, profissionais de garbo, para talvez dar certo. Não, ali tu tem certeza que já vai dar certo. Vai dar certo, né? Com isso. certeza. Já está dando certo. Já está dando certo, né? Sim, já está dando certo. Por exemplo, assim, Luana, outro questionamento, existe nos bastidores da vida, né, do trabalho da Luana, algumas pessoas pontuais, né, que normalmente não são muito destacadas, né, mas que tiveram fazendo parte desse seu crescimento, não só profissional, mas também da grande empreendedora, né, estilista que virou agora a Luana. Então, realmente existem essas pessoas. Sim, e são muitas pessoas, Sim. sabe? Por todas as empresas que eu passei, eu tive a sorte de trabalhar com gente muito boa, sabe? Que se tornaram amigos pessoais meus, que né, a gente trabalhou junto, que a gente passou por... como que eu posso dizer? A gente passou por muita coisa juntos, né? E com certeza também, não só dentro da empresa, mas fora. Então... fornecedores foram muito importantes para o meu crescimento, amigos, né, pessoas com quem eu estudei. Então, na verdade, é toda uma rede de apoio que a gente tem, que faz com que a gente se torne um pouquinho melhor todos os dias, né? Mas dentro do mercado de moda, eu tive realmente o prazer assim, de ter excelentes profissionais em todas as áreas. E isso é muito gratificante, você poder trabalhar com gente que sabe mais que você. Sim. Sabe? Você fala em alguns momentos, né, nos bastidores, da importância desse alicerce materno, né, da sua mãe. Quando você, né, começou a entrar nessa linha, ela teve algumas mães que querem, por que tu não fez odontologia, medicina, engenharia, né? Teve esse lado também? A minha mãe, ela sempre me incentivou a fazer alguma coisa que eu gostasse, sabe? Não necessariamente alguma coisa que fosse, que me desse... um bom retorno financeiro. Nunca foi pensando em trabalho como dinheiro, sabe? Mas pensando em trabalho como realização pessoal, como realização profissional. Então, ela sempre me incentivou, ela sempre deixou muito claro que, independente do que eu fizesse, ela iria apoiar. Então, acho que isso é importantíssimo quando você tem essa liberdade de poder escolher o que você quer fazer, porque tudo que você faz que você gosta, você com certeza vai executar melhor, muito melhor do né? que você fazer alguma coisa para agradar alguém ou algo por obrigação, né? E na realidade, muitas, né, alguns pais, eles, né, tem até um caso na última Olimpíada que até mostrou-se, né, um pai fazendo uma pressão psicológica
né, gigantesca numa uma filha que ia competir no nível olímpico, né, desde da fase pré-pubres dela até no dia da competição. E daí saiu até em mídia nacional, né, ele dando um esculacho nela, uma pressão assim, até entrava essa linha da neurociência, como é que, né, tu vai fazer uma pressão dessa, faltando 10 minutos para uma prova de relevância internacional, né, olímpica e tal. Então é importante você citar isso também, que a sua mãe teve essa relevância no sentido, porque você ao mesmo tempo está fazendo algo que você gosta e ama, para a sociedade hipócrita, né, que gosta de ver somente números, mas não o processo, como tem vários profissionais vamos dizer, de algumas profissões que não são ditas como as golden, né, mas ao mesmo tempo te dão uma relevância e até mais dignificação profissional e salarial, por você fazer por amor. Por amor, né? Eu acredito que o sucesso profissional, ele vem de fazer o que você gosta realmente, de fato. Excelente. Eu percebo, né, Luana, você é uma pessoa mais, assim, dentro de uma linha até eu acho um pouco diferente das outras pessoas que eu conheço, né? Eu conheço poucas dentro do teu segmento, mas algumas. Eu vejo você muito reservada, você é mais séria. Você traz isso também no seu lado profissional também? Como é que você leva isso? Não, lá eu sou muito... Minha seriedade é a flor da pele, né? E fora dos bastidores, do momento que vocês... Agora eu fechei a porta aqui da empresa. Como é que a Luana carrega isso ou leva com ela? Eu sou reservada em relação à minha vida pessoal, por exemplo, né? Mas dentro do trabalho, sim, eu sou séria enquanto a necessidade de ser sério, né? Quando você trabalha muito tempo com muitas pessoas, você também tem que ter um pouco de leveza, né? Você fica muito mais tempo dentro do trabalho do que às vezes você fica dentro da sua própria casa. Verdade. Então, ele se torna, às vezes, até a sua primeira casa, né? E enfim, mas eu tento ser séria quando eu preciso ser séria. Entendi. Ter o feeling, né, para saber se adequar ao terreno hostil, né? Exatamente, exatamente. Luana, dentro se você pudesse deixar tipo um ensinamento, né? Alguém imediatamente está nos assistindo, uma situação de dúvida, né? Dentro dessa mudança de direção na minha vida, eu assisti o podcast ali dessa empreendedora e fez com que eu tivesse um outro deslumbramento para, de repente, eu abdicar desse meu momento que eu estou vivendo, que não está sendo tão interessante, né? Para mim mudar essa rota, como a gente citou anteriormente. Para mudar a rota, precisa de planejamento, né? Eu, por exemplo, tem pessoas que conseguem ter um trabalho formal e conseguem, ao mesmo tempo, empreender, né? Eu não sou essa pessoa. O trabalho, para mim, ele era o que tomava conta do meu dia, né? Então, eu precisei me programar para poder fazer essa transição, né? E, num primeiro momento, quando eu fiz essa transição, não foi diretamente montando esse negócio, né? Foi num outro negócio que acabou não dando certo. Então, por isso que eu estava comentando com você da questão de você desistir, ou você falhar, ou você errar, que isso também é uma forma de aprendizado, né? Mas hoje, o que eu posso dizer é o seguinte: continua buscando. Uma hora vai acontecer, mas se programa, tenha consciência de que você vai você vai abdicar de algumas coisas dentro da tua zona de conforto, né? Você pode ter ganhos maiores futuramente, mas principalmente eu acho que você buscar essa realização pessoal, você ter autonomia sobre o que você quer trabalhar, no tempo que você quer trabalhar e da forma que você quer trabalhar, né? Mas manter o foco, ter muita resiliência e confiança. Basicamente. Luana, e para a gente fazer um fechamento, né, ou de repente algum pensamento, né, algum legado que a Luana, dentro dessa sua vivência, né, e expertise dentro dessa linha do segmento da moda, que você, né, que eu citei anteriormente, grandes marcas, né, a Luana teve o prazer de ser a coadjuvante aí na criação, né, Dudalina, várias marcas aí, Adidas, enfim, Fórum. A Luana teria algo pontual que para as seguidoras que poderia ser uma linha de pensamento da Luana propriamente, né? Ou algo que tu traz consigo sempre,
para você continuar a ser essa empreendedora de sucesso que vai sempre dentro do limiar de crescente, né? Olha, o que eu posso dizer em relação a isso é confia nas tuas intuições, sabe? E seja verdadeiro com tudo que você fizer e se proponha a sempre fazer bem feito. Eu acho que é basicamente isso, é a busca constante não necessariamente pela perfeição, mas para você conseguir pelo menos fazer o seu melhor, sabe? Aquela sensação de dever cumprido, porque as coisas no trabalho não são fáceis. Se fossem fáceis, qualquer um fazia, né? Então é isso aí, se dedica, faz do jeito certo, que tudo vai dar certo. Excelente. Como diria um filósofo conhecido, as possíveis indecisões ou turbulências que teremos ao longo da nossa trajetória farão, em algum momento, nós tomarmos um ponto de partida para darmos início ou a desistência daquele projeto. Aí você seguiu bem em frente dentro de uma vivência de saber em loco, né, sofrendo, né, as pressões do trabalho propriamente ainda passando por um grau hierárquico, né, que você sabe como funciona, principalmente na sua área, que é interessante citar, por exemplo, a Luana vai apresentar, por exemplo, um trabalho, a pessoa não vem assim, ó, nossa, que bonito que ficou, ela já vem com o dedo, isso aqui eu tiraria. Já vem com a crítica, né? O ser humano já é crítico, né? Uhum. E então eu acredito que dentro dessa sua linha de visão, até nesse último pensamento que você citou, muitas pessoas vão, né, ter um diferencial nesse sentido de saber trilhar um perfil dentro de uma linha de visão mais planejada, né? Como a premissa do sucesso é o planejamento. Você trouxe bem isso conosco, eu acredito que com certeza abrilhantou, né, o nosso podcast. E agradecendo de coração, né, uma empresária agora empreendedora, né, do ramo aí da moda, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de trazer também alguém do seu quilate e com certeza não poderia deixar de estar conosco no EliteCast. Muito obrigado, Luana. Eu que agradeço. Sempre juntos aí, tá certo? Galera, agradecendo novamente aqui a Santa Helena Veículos, nossos apoiadores, com o Maurício, Encantos de Mel com a nossa empresária também, Fernanda Heloísa, a Churrascaria Tiffany, que está sempre com a Priscila, que está trazendo desde 1940 os melhores cortes aí para todos aqui da nossa cidade e região. Né? E a Pingolelê, que é o diferencial também nessa linha de moda e criação da parte infantil. Agradecemos a todos, o meu muito obrigado e até o próximo EliteCast. Até a próxima. Obrigado.